metodologias e temas transversais. Você vê agora as diretrizes do GEP. Alguns temas abordados em sala de aula. O professor como facilitador do processo. Planejamento geral. Vamos começar! E aí, pessoal, tudo bem até aqui? Então vamos continuar falando sobre o GEP. O programa tem 3 diretrizes. A primeira é o professor como facilitador do processo. A segunda é o protagonismo juvenil. A terceira diretriz é a de aprender na prática com a prática. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Quando o professor atua como facilitador, ele permite que os alunos façam, participem e estabeleçam uma relação do curso com a realidade. E mais, traz a família e a comunidade para participarem do processo. O Sebrae compartilha com os professores a responsabilidade de aplicar o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Afinal, é você, professor, quem tem a experiência e o know-how do trabalho em sala de aula. A segunda diretriz do GEP é o protagonismo juvenil. O protagonismo juvenil, dentro da vertente do GEP, tem como objetivo fazer com que essas crianças possam assumir, a direção da sua vida. Então é fazer com que ela possa se reconhecer como autor da sua história. Para isso, ela tem que conhecer quais são as suas habilidades, quais são as suas capacidades, para que ela possa, de fato, saber direcionar os caminhos que ela vai ter pela vida. É reconhecer aquilo que ela tem como ponto forte, como atitude que pode ser forte e como atitude que ela tem para aprimorar. E dessa forma ela ter a possibilidade de crescer num ambiente que favoreça, a aplicação dessas habilidades e dessas atitudes. E dessa forma ela pode, com certeza, desempenhar melhor os papéis que ela vai assumir no decorrer da vida dela. Então, ser protagonista é assumir a direção da sua própria história. Quando a gente leva isso para dentro do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos, a gente possibilita que este professor incentive essa criança a assumir a direção da própria história de vida dela. A terceira diretriz do GEP é aprender na prática com a prática. O que isso significa? Que no GEP o aluno não tem apenas teoria, apenas blá blá blá. Ele é estimulado a aprender colocando a mão na massa, fazendo. Nós possibilitamos, durante toda a elaboração desse conteúdo, que ele seja distribuído de uma forma onde a gente tem acesso à base de conhecimento, a toda a estrutura de conhecimento, e que também ele possa, a partir do conhecimento adquirido, praticar esse conhecimento. Então a gente vai botar a mão na massa, vamos lá ver como é que a gente vai elaborar, por exemplo, a abertura de um negócio. Então, durante as oficinas dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos, ele tem a possibilidade de fazer o passo a passo para a abertura de um empreendimento. Então, ele vai fazer busca de informação, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai saber, durante esse processo de pesquisa, quais são as potencialidades que tem no entorno da escola que ele está inserido, quais são as oportunidades de negócio que ele pode ter. Isso tudo faz com que ele possa praticar esses comportamentos e, de fato, botar a mão na massa e aprender na prática. O programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos tem algumas características que favorecem a participação dos alunos durante as aulas e atividades. Uma delas é o material pedagógico. Ele foi desenvolvido de acordo com as faixas etárias dos alunos do ensino fundamental, com padronização visual, personagens, linguagens e atividades adequadas a cada faixa etária. Outra característica é a metodologia vivencial e semiaberta. Quando elaboramos esse conteúdo, nós pensamos muito nas crianças que seriam atendidas por esse curso. Nós estamos falando do 1º até o 9º ano. Para isso, toda a estrutura do material foi elaborado pensando exatamente em cada um do ano letivo de cada uma dessas crianças. A gente criou um material que é lúdico, ele é todo vivencial
E a gente tem a estrutura e o acompanhamento de 4 personagens. São 4 personagens que foram criados e que acompanham essas crianças do 1º até o 9º ano. E elas vão crescendo com as crianças. Então, quando a gente pega o 1º ano, os personagens, eles têm a mesma característica da idade da criança que está no 1º ano. A mesma coisa ocorre para a criança que está no 9º ano. Ele já é um jovem, já é um adolescente, para que a gente possa, desta forma, construir a identificação. E a gente procura trazer muito da realidade, né? Então, quando falamos que o professor tem a possibilidade de fazer a inserção local, de fazer a inserção porque o material é semiaberto, é ele trazer um pouquinho da realidade da localidade onde essa escola, onde esse aluno está inserido. E tem mais. O empreendedorismo ensinado no GEP favorece o desenvolvimento da coletividade. No atual contexto global, não dá mais para pensar e planejar uma ação empreendedora sem analisar o impacto que ela terá sobre a comunidade e o mundo como um todo. Por isso, o conteúdo do GEP é abordado por meio de oficinas que estão de olho na sustentabilidade ambiental e social. Acho que agora deu para entender por que o GEP incentiva os alunos a planejarem o uso dos recursos naturais pensando na viabilidade econômica, financeira e social do material reciclado. Toda ação empreendedora precisa de planejamento geral. É necessário pensar em todos os lados de uma situação. Em um empreendimento, não é possível focar apenas no lucro financeiro. Tem que pensar também nos possíveis impactos e benefícios sociais e sustentáveis que o negócio trará. Com base no empreendedorismo sustentável, o GEP possibilita que a escola estreite sua relação com a comunidade. Todos podem ajudar os professores no desenvolvimento das atividades empreendedoras com os alunos. O aprendizado deles não se limita ao espaço da escola. Ele pode ser levado para outros ambientes de convivência. No GEP, a maioria das disciplinas e atividades visam ao empreendedorismo. Mas durante as aulas, os alunos também conhecem outros temas importantes, que fazem parte do conteúdo e da metodologia do GEP. São os chamados temas transversais. Vamos acompanhar. Cultura da cooperação. Esse tema tem como foco os trabalhos em equipe e a busca de soluções conjuntas. Para realizar um bom trabalho, é preciso estabelecer uma relação de convivência e confiança. Cultura da inovação. Aqui o foco é criatividade, renovação, aperfeiçoamento, mesmo em situações desafiadoras. A inovação pode ser o grande diferencial de um projeto. Ecossustentabilidade. Como o próprio nome diz, o foco desse tema é sustentabilidade, a otimização de recursos e o desenvolvimento da consciência ecológica. Trocando em miúdos, o GEP ensina os alunos a serem criativos em seus negócios, usando menos água e menos energia. Ética e cidadania. Um dos objetivos do GEP é incentivar a convivência dos alunos com a comunidade escolar e o local onde vivem. Outro objetivo é estimular o olhar crítico e consciente para a realidade. Assim, os alunos se tornarão pessoas mais conscientes e capazes de reconhecer e aproveitar as oportunidades que o ambiente oferece. A proposta dos temas transversais do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos é fazer com que esses jovens possam desenvolver um pensamento crítico, um olhar crítico para o entorno e para a comunidade para a qual ele está inserido. Que ele possa trazer ações, que ele possa fazer propostas, que ele possa de fato atuar para o desenvolvimento. A outra proposta também é fazer com que ele possa conviver melhor com as pessoas com que ele se relaciona. Que ele tenha atitude que sejam muito mais de cooperação, que sejam de autoconhecimento e também de respeito para com as outras pessoas com quem ele se relaciona. Então é isso que a gente deseja quando a gente leva os eixos transversais dentro do curso. Não é só levar o conhecimento de empreendedorismo e de plano de negócios, mas sim que a gente possa contribuir para que ele possa ter atitudes que sejam muito mais positivas para o aprimoramento da sua própria história e da vida das pessoas com quem ele se relaciona. E você? Incentiva seus alunos a serem independentes? Se relaciona com a comunidade? Age como facilitador? Empreendedorismo na escola. Como trabalhar essa ideia?